Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti.
Paz do Senhor, igreja. Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Sei que estamos passando momentos difíceis, momentos cada vez mais complexos, que nós talvez não tenhamos uma visão de futuro, não tenhamos algo diferente em vista, mas isso não é para nós. A ideia de não ter algo em vista, a ideia de não ter uma visão do futuro, uma ideia de não saber o que vai acontecer, não é para nós, irmãos. Porque nós sabemos qual é o nosso futuro. Nós sabemos que o céu não é o nosso destino, é a nossa origem. E nós sabemos que é para lá que nós iremos. Nós sabemos que quem governa as nossas vidas é o nosso Senhor. Não é presidente, partido político. Nós, como cristãos, estamos amparados pelo nosso Deus. Nós temos um refúgio. Então, irmãos, não desanimem, não desistam, fortaleçam-se. E é sobre um pouco do que eu quero falar hoje, tomando o exemplo de Jesus para as nossas vidas. Porque se tem um bom exemplo que a gente pode tomar é o dele. Impecável, incorruptível, ilibado. Foi um cara que fez tudo correto, tudo certo, da maneira correta, do jeito certo. Não desviou nenhuma vez. Não tropeçou em momento algum. Veio para a terra como um homem, habitou entre nós, para que mostrasse que era possível viver como ele e fazer infinitamente mais, fazer coisas maiores do que ele fez. Ele mesmo disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E esse é o nosso Pai dizendo, é o nosso Senhor dizendo. Eu vou começar em 2 Coríntios 4, 5 e vou ler até o 9 para a gente fazer uma introdução. No 5. Por que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus? O que nós pregamos é o Evangelho de Cristo, não o que nós achamos. Às vezes eu dou a minha opinião, mas eu digo que é a minha opinião, não digo que é o que está escrito na Bíblia. Então nós pregamos o Evangelho de Cristo, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. A Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós só poderemos chegar até Deus através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele é a iluminação do conhecimento da glória de Deus em face a Cristo. A única maneira que nós temos para chegar ao nosso Pai é através de Jesus. É através do amor, do conhecimento e do que Ele nos deixou como exemplo. No 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, você já parou para pensar em um vaso de barro? Esses dias eu recebi um vídeo que dizia assim: imagine quem estava esperando esse feijão. E era um feijão fervendo numa panela de barro e o fundo daquela panela cai e perde-se todo o feijão. Por que eu entendo a analogia que Paulo fez aqui na carta aos Coríntios como um tesouro dentro de um vaso de barro? Eu entendo que isso não é por nossa força. Isso é mais um exemplo de que tudo que nós temos e somos é pelo nosso Deus, é pela força e pelo braço forte do nosso Pai. Porque se dependesse de nós, irmãos, nós seríamos como um vaso de barro que quebra a qualquer toque, que derrete a qualquer momento. O que nos faz fortes é o nosso Deus. O que nos faz permanecer em pé é o nosso Pai. Por isso que, na minha interpretação, Paulo está dizendo que nós temos um tesouro que é Cristo, a face de Cristo, dentro de um vaso de barro, para que a gente entenda que não é por nossa força, mas pela força do nosso Pai, que nós temos, realizamos e faremos. Tudo pelo nome do nosso Senhor. No 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse versículo, às vezes ele parece pesado, esses versículos parecem pesados, mas lembra quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não nos foi prometido não ter tribulações, não nos foi prometido ter uma vida totalmente leve e tranquila. Pelo contrário, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a provação produz
perseverança, e a perseverança produz crescimento. Então, quando nós passamos por algo difícil, irmãos, isso produz crescimento. E isso deve ser uma raiva para Satanás imensa, porque o cristão verdadeiro, toda vez que batem nele, ele fica mais forte. Toda vez que chacoalham, ele fica mais forte. Toda vez que vem alguma coisa, ele fica mais forte. Toda vez que passa por alguma coisa, ele evolui, ele cresce, porque o Senhor está com ele. Irmãos, a nossa vitória é garantida. Nossa vitória é totalmente garantida, porque nós estamos abaixo do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, não existe tribulação que possa superar o que o nosso Deus tem para nós. E essas palavras são pesadas. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Mas como assim, pastor? Irmãos, vocês lembram lá em 1 Coríntios 11:23, que fala sobre a ceia do Senhor? Paulo vai falando sobre isso. Ele pega o pão e ele parte o pão. Aquilo representa o corpo dele sendo destruído na cruz. Irmãos, ele sabia que ele ia ser moído na cruz, no madeiro. Ele sabia o que ele ia passar, pelo que ele ia sofrer. Ele sabia tudo o que ele ia enfrentar. E ele diz assim: o meu corpo vai ser moído em favor de vós. O meu corpo vai ser destruído por vocês, no lugar de vocês. Vocês já imaginaram, irmãos, ele dando o corpo dele por nós? Todo aquele sofrimento que ele passou era para ser nosso. Nós deveríamos sofrer tudo aquilo e não ele. E mesmo assim ele se entregou por nós, ele pagou a dívida que nós tínhamos lá no início no Éden. Ele pagou a dívida que nós tínhamos. E tudo foi quebrado naquele dia. Ele fez também com o cálice, depois eles cearam. E nisso Judas saiu para fazer o que tinha que fazer, entregar Jesus. Depois Jesus foi lá para o Getsemane e ele orava, a ponto do seu suor ser de sangue. Os cientistas afirmam que para que isso aconteça, a pessoa tem que estar passando por uma angústia na alma, uma dor terrível para que isso aconteça. Eu lembro que um pastor uma vez contou um testemunho de um senhor que ele não tinha... Ele tinha uma disfunção onde a anestesia não pegava nele. A anestesia não funcionava nele. E ele precisava fazer uma cirurgia, porque eu não me recordo qual era agora. Mas era uma cirurgia que tem que ser feita com anestesia geral. E essa cirurgia tinha que ser feita. E ele contou que ele sentia todos os cortes possíveis. Ele sentiu toda a cirurgia completa. E foram acho que 8 horas de cirurgia, 6 horas, não lembro. Foi bastante tempo. E quando a cirurgia terminou, as roupas dele estavam encharcadas de sangue. Mas não pelos cortes da cirurgia, mas porque ele havia suado sangue. Então imagine o tamanho da aflição que Jesus passou, porque ele sabia o que esperava, ele sabia o que ele ia sofrer, e mesmo assim ele se entregou por nós. Então Jesus, ele é um grande exemplo para nós de que é possível, a gente passar por tudo que a gente está passando, desde que a gente permaneça nele, desde que a gente continue cuidando do nosso vaso de barro, com o tesouro, com a graça de Deus dentro desse tesouro, dentro desse vaso. Porque a vida do cristão é assim, irmãos, a gente tem que manter ela dia após dia, momento após momento. Ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada. É como se fosse um vaso de barro, realmente, ela tem que ser modelada. Se tem um buraquinho, você tem que fechar ali e volta, então você tem que ir orando, você tem que ir buscando na palavra. Você tem que ir buscando em conhecimento. Você tem que fazer as suas ofertas, entrega o seu tempo. Você tem que fazer a manutenção do seu vaso. Para que no momento certo, quando o nosso Senhor nos ressuscitar, para estarmos com Ele, o nosso vasinho esteja cheio de tesouros. E não um vaso quebrado, não um vaso destruído. Porque nós não cuidamos da nossa fé, não guardamos a nossa fé. No 14 diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Irmãos, tudo é nosso. Nosso Pai deixou todas as coisas para nós. Então, irmãos, não desanimem. Continuem firmes na fé, firmes na batalha, porque nós passaremos por aflições nessa terra sim, nós passaremos por problemas nessa terra sim, nós teremos dificuldades sem dúvida, mas nós sabemos quem está conosco, nós sabemos para onde nós iremos, sabe, irmãos? Viver aqui é lucro para nós, porque a gente sabe que o nosso destino é o céu, nós sabemos o que nos espera. Na verdade, a gente não faz ideia, né? Que diz que Ele fará infinitamente mais do que agimos ou pensamos. Porque a palavra do Senhor diz que Ele fará infinitamente mais, que nós não temos ideia do que Ele pode fazer ou do que Ele fará
por nós. Então, irmãos, essa palavra é para tentar te dar um pouco de força, para que você não desista nesse momento, para que você não se entregue. Porque a palavra do Senhor diz que nós passaríamos por problemas, mas nele nós teríamos vitória. Nele nós teríamos certeza do que nós estamos fazendo, nós teríamos a certeza da vitória. Pense em tudo que o nosso Senhor Jesus passou por nós. Pense em tudo que ele sofreu por nós. Pense em todo o sofrimento que ele teve e ele continuou, ele foi até o final, ele resistiu. E por ele ter resistido, por ele ter se mantido até o final, nosso Deus colocou ele assentado do lado dele, porque ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu o que ele tinha para fazer e em breve ele vai voltar, irmãos. Tanto que nós vamos fazer lembrar sobre a ceia daqui a pouco, e ele lá diz: fazei isso em memória de mim, façam isso em memória de mim até que eu venha. Permaneçam firmes, lembrem-se do que eu fiz, até que eu venha, em nome de Jesus. Nesse momento, irmãos, eu vou pedir para vocês separarem um pãozinho, um suquinho. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios 11, 23. E eu sempre lembro da Rosi quando eu falo desse capítulo, desse versículo, porque ela sempre lembrava de cabeça isso lá na igreja. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pensa, irmãos, ele estava andando com aqueles 12 o tempo todo, ele estava ensinando, mostrando, fazendo milagres, e me vai o bendito trair ele ainda. Ele amava os 12. Ele amava os 12. Só que a palavra do Senhor tinha que ser cumprida. E Judas vai e trai ele. E tendo dado graças, o partiu e disse. Olha a devoção de Jesus para com Deus. Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia o que ele ia sofrer. Naquele momento ele podia ter xingado, brigado. Deus, que é isso? Por que o Senhor faz isso comigo? Mas não. Ele pegou o pão e deu graças. Ele agradeceu. Pai, eu imagino. Pai, obrigado por esse pão. Te dou graças pelo que o Senhor tem me dado. Ele sabia pelo que ele ia passar. E mesmo assim, a devoção dele deu graças a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então ele fez um simbolismo ali. Ele pegou um pão e partiu. Como quem diz: é isso que vai acontecer com o meu corpo. O meu corpo será partido em favor de vós. E pelas suas pisaduras somos sarados. Ele se entregou em nosso lugar. A dor do sofrimento era para ser nossa. Ele se entregou por nós. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia sofrer. E mesmo assim não desistiu. Porque Jesus, ele era um cara focado. Um cara centrado. E ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia qual era a missão principal dele na terra. Além de pregar o evangelho, pregar as boas novas, ele sabia que o final do que ele tinha para fazer naquele momento era morrer por nossos pecados. Era nos tomar de volta das mãos de Satanás. Era quebrar toda a dívida que nós tínhamos com o pecado. E hoje, irmãos, o véu foi rasgado. Não existe mais céus de bronze para nos impedir de chegar a Deus. A morte do nosso Senhor, ela veio para acabar com a lei judaica e ela veio trazer a graça do nosso Pai. O nosso Deus, ele foi maravilhoso por nós. A maneira como ele se entregou, a maneira como ele se deu. Pensa, irmãos, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia o sofrimento que ele ia passar. E mesmo assim ele se entregou por mim e por você. E muitas vezes a gente acha que está fazendo muito. Muitas vezes a gente acha que está excedendo todas as expectativas do nosso Senhor. Irmãos, a gente poderia fazer tudo e ainda não seria o suficiente. Mas isso não quer dizer que você tem que parar o que você está fazendo. Não estou fazendo apologia a isso, não. Já que eu nunca vou fazer o suficiente, então eu não vou fazer nada. Não vai fazer nada, você vai pro inferno. O nosso Deus, ele é muito correto. Ele não é homem para quem minta. Lembra da passagem das virgens? Quem tiver preparado vai com ele. Quem não tiver preparado vai ficar na escuridão, para lá de fora da porta. Por isso que o nosso vaso, irmãos, tem que estar preparado pro dia e para a hora. Nós não sabemos o dia nem a hora que isso vai acontecer. Por isso nós devemos estar preparados. Como um guerreiro para a batalha que está com a armadura, com a espada, com o escudo, com o capacete, todo momento. Nós não podemos, irmãos, baixar a guarda, porque no momento que a gente baixar a guarda é a hora que o inimigo vai atacar. O nosso Deus, ele é misericordioso, sim, mas ele é correto, sim. Não abaixe a guarda, guerreie, continue lutando, continue orando pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Continue orando pelos seus irmãos, continue trabalhando, fazendo a obra, se entregando, em nome de Jesus. 25. Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que é a maior promessa que nós temos. É a maior promessa que o cristão tem. É o dia e a hora que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E eu estarei lá, irmão. E eu espero que cada um de vocês também esteja lá. Nossa luta nessa terra, irmãos, é para manter a nossa salvação. Para manter a presença do Senhor dentro de nós. É para manter o Senhor conosco. Então, irmãos, nesse momento nós vamos cear. Para que a gente lembre do que o nosso Senhor fez por nós. Para que a gente chame a presença dEle para as nossas vidas. Nós precisamos do nosso Senhor. E enquanto eu oro, eu peço para que você também ore, para que você peça perdão dos seus pecados, para que você não participe da mesa do Senhor indignamente e seja culpado do corpo do nosso Pai. Senhor Jesus, a sua palavra foi dita, a sua Bíblia foi lida, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor limpe as nossas vestes, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que o Senhor traga a verdade para as nossas vidas. Que o Senhor possa trazer para a luz o que está oculto. Que o Senhor possa nos mostrar o que tem que ser corrigido, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Que o Senhor limpe as minhas vestes, cure as minhas feridas. Eu te peço em nome de Jesus. Porque, Pai, eu quero participar do seu corpo e do seu sangue. Para que isso me traga cura, para que isso me traga esperança. E nós te aguardamos, Pai, ansiosamente nós aguardamos a sua volta, aguardamos a sua presença. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Um cálice simbólico, pãozinho. Vamos orar pelos dois agora. Senhor Jesus, nós entendemos que isso aqui é somente um símbolo. Nós sabemos que esse pão não tem poder e que esse suco não tem poder. Nós sabemos, Pai, que nós estamos fazendo isso em memória de Ti. Nós fazemos isso para lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós fazemos isso, Pai, para lembrar do sofrimento que o Senhor teve naquela cruz. E por isso nós não negamos o sofrimento que o Senhor teve na cruz por nós. Nós não negamos o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Eu te peço que, conforme a nossa fé, o Senhor nos traga cura, nos traga sabedoria. Conforme a nossa busca, o Senhor nos traga conhecimento. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe esse pãozinho e abençoe esse suco, mas que a gente entenda que é a nossa fé que faz a diferença e não esses objetos, não esses materiais, não esse pão, não esse suco. Nós te pedimos em nome de Jesus que abençoe-os, Pai, e que haja conforme a nossa fé. Em nome de Jesus. Vamos todos. Foi o sangue que me fez um vencedor. O sangue do Vamos todos. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos permite termos esse momento de comunhão contigo, mesmo separados. Nós estamos em comunhão contigo porque o Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. Te agradecemos em nome de Jesus. Nós fazemos isso em memória do Senhor e aguardamos ansiosos pelo seu retorno. Te amamos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, igreja. Deus abençoe.